A gente vai continuar falando do Trump e ele voltou a ameaçar os países dos BRICS com uma tarifa de 10% sobre produtos importados. Então vou voltar a Brasília com a nossa repórter Fernanda Sete. Fernanda, então assim, o Brasil já tem 50% neste momento de tarifas. Seriam mais 10% porque ele é um país do BRICS, seriam 60%. A gente tem 25% de tarifa sobre automóvel. Então a gente põe 50%, 60%, 85%. Você tem mais 50% do aço, daqui a pouco não vai ter preço para vender lá para os Estados Unidos, né, Fernanda? Exatamente isso, viu, Eric Klein? Tá cada vez mais severas essas últimas declarações de Donald Trump, né, com relação a diversos países, mas principalmente, né, o Brasil e os países que compõem aí o bloco do BRICS. Mas o presidente dos Estados Unidos reiterou mesmo a ameaça em taxar em 10%, né, os países que compõem ali o BRICS, afirmando que o bloco queria derrubar a dominância do dólar. Além disso, o presidente dos Estados Unidos, como eu falei, já havia ameaçado em taxar em 10% os países, né, que se alinhassem às políticas anti-americanas do BRICS, mas não especificou quais medidas seriam essas. Mas Donald Trump afirmou assim em sua declaração o seguinte: quando ouvi falar desse grupo do BRICS, basicamente 6 países, fiquei muito chateado. E se eles realmente se formarem de forma significativa, isso acabará muito rápido. Então, mais uma ameaça de Donald Trump, né? Não só apenas de taxar em 10%, mas também de querer derrubar, acabar com o BRICS, com o bloco de países emergentes. Além disso, né, desde que emitiu essas ameaças em taxar em 10%, Trump vem afirmando, né, que o grupo foi criado de fato para prejudicar os Estados Unidos e o papel do dólar como moeda ali de reserva mundial, moeda de transação comercial. Mas os líderes do BRICS reiteraram, né, em contrapartida, falaram que o grupo não é anti-americano, negaram essas declarações de Donald Trump. E além disso, Clay, vale a gente ressaltar que o grupo está avançando na criação de um sistema de pagamento internacional chamado BRICS-Pay, que vai facilitar ali o comércio e também as transações financeiras em moedas locais. Além disso, né, os líderes da cúpula do bloco ali do Brasil expressaram críticas indiretas às políticas militares e comerciais dos Estados Unidos. Mas é como você falou, né? Se continuar essas declarações de ameaça e mais ameaça, a gente não sabe onde vai parar, né, Clá? E a gente segue aqui acompanhando essas declarações de Donald Trump, claro, e todos esses impactos que elas causam aqui no país, principalmente aqui em Brasília. Clá, e volto com você. Legal, Fernanda Sete, qualquer repercussão, você volta aqui no Agora para nos informar. Até já. Mariana Almeida, o Trump mirando suas armas o tempo inteiro, né? Europa, é Brasil, agora voltou a falar do BRICS. E aquilo que a gente estava comentando, são muitas tarifas em cima de tarifas, né? Isso vai ficar inviável, né? Não deve entrar tudo isso em vigor, né? A gente vê que os países estão negociando, a China tem acordos já com os Estados Unidos, então assim, é bom que deixe claro quais serão as tarifas, né? Ele precisa decidir quais são as tarifas, parar de ameaçar, para o mundo entender, mesmo que haja uma tarifa superior, mas para os investidores, para os empresários entenderem e voltarem à vida normal e continuarem trabalhando, né, Mário? Porque com essa ameaça vai, volta e põe 10 e tira 20 e coloca 50 e vai 100, fica muito difícil, fica essa incerteza, né, Mário? Pois é, para o mundo esse é o cenário ideal. Para Donald Trump, não necessariamente, né? Porque ele se alimenta desse movimento, ele fica no centro do debate, ele acaba sendo a personagem, né, principal dos noticiários, ele da vida econômica. Ele não sai nunca do holofote. Não, ele não nos deixa ter nenhum tédio, né? Esse movimento, e ele também confunde, porque como são muitas informações o tempo inteiro, diversas estratégias aqui e ali, fica difícil de entender, mas o que é que ele quer, afinal de contas? Quer dizer, para onde vai Donald Trump? Qual a intenção dele com os Estados Unidos? E é importante talvez retomar, basicamente ele quer reafirmar a hegemonia dos Estados Unidos, o poder de liderança dos Estados Unidos, sem ter que se comprometer com processos de desenvolvimento mais amplos do mundo como um todo. Ou seja, ser líder, mas não ser responsável. É uma liderança não muito maternal, digamos assim. Não é preocupado com o desenvolvimento geral, é com a sua capacidade de impor o poder e de dirigir mais a economia. Por isso os BRICS têm tanto significado. Porque os BRICS, enquanto
bloco é um bloco de países de renda média, ou seja, países que têm força econômica, mas que ainda não atingiram patamares de desenvolvimento como do próprio Estados Unidos. Então, são países em processo de desenvolvimento e que buscam estratégias conjuntas. Dentro do BRICS, importante dizer, quem está lá? A China. A China é o principal país que, pelo seu tamanho e pela força com que ressurgiu a economia, tem uma capacidade de colocar em questão a hegemonia norte-americana. E aí, nesse ambiente e com renda média, ela incorpora a possibilidade de ser uma outra forma de pensar a economia internacional, sim, com um compromisso mais geral. Claro, tem várias questões do ponto de vista da gestão política da China, que não é propriamente, né, um país pró-liberalismo e democracia, mas nessa guerra aí de quem vai ser o mundo, se você precisa ter um dono, é ela que ameaça, e aí o BRICS vira contato, vira foco exatamente pela forma como ele desenha a possibilidade de influência da própria China. Então, é muito assunto, é muito tema, vai para todo lado, mas no fundo a raiz é sempre a mesma, reafirmar a hegemonia norte-americana, e isso tem que vir da fragilização das possibilidades alternativas, principalmente da China e da forma dos mecanismos que a China foi encontrando de agir no mundo.